Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando Espiritualidade, o nosso programa dos domingos que oferecemos aos irmãos e às irmãs com muito carinho e muito afeto, porque nós entendemos que a mensagem que o Espiritismo traz nos dá aquela abertura para a vida, livre, tranquila e serena. Por isso, senhoras e senhores, nossos irmãos, nós estamos começando mais um programa Comunicando Espiritualidade. E vamos pedir ao professor Johnimar para o seu bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela audiência, obrigado pela confiança e, por favor, devem ter críticas e obrigado pelas críticas. Façam chegar até nós para que nós possamos melhorar, porque a nossa ideia é levar um produto cada vez melhor elaborado, melhor trabalhado e que atenda às necessidades racionais e, sobretudo, afetivas de todos nós. Para o seu bom dia, irmão Marcos. Bom dia aos nossos amigos telespectadores, bom dia ao irmão Olimar, irmão Zambuja, e agradecendo mais uma vez a alegria de nós podemos estar todos aqui reunidos, agradecendo a espiritualidade que nos favoreceu as condições para que nós estivéssemos aqui mais uma vez, enviando uma mensagem positiva, um estudo e o amor. Hoje, senhoras e senhores, nós vamos conversar com os irmãos e as irmãs sobre Espiritismo. E começamos trazendo o seguinte texto: não olvidemos as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distúrbios com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque dos nossos sentimentos e que tipo de vibrações estamos espalhando? Professor João Limar, sobre Espiritismo, por favor. Eu entendo que essa reflexão que está sendo proposta a partir desse momento era uma reflexão extremamente profunda e importante. Tá? Que temos de nós próprios para dar? Que emoções nós estamos despertando? Que reações? Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Quais são as nossas vibrações? Muito bem. Dentro do contexto da doutrina espírita, eu vou me permitir, neste momento, ir até a Revista Espírita, de 1868, quando Allan Kardec escreve ali, na página 28, janeiro de 1868, na Revista Espírita: hoje creem e sua fé é inabalável, porque é assentada na evidência e na demonstração,
e porque satisfaz a razão. Estamos falando de espiritismo. Então, o adepto do espiritismo é o espírita. Hoje, o espírita crê. Mas por que ele crê? Porque a sua fé está assentada na demonstração e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em práticas máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raça, de casta, nem de seitas, perdoando aos inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. São palavras de Allan Kardec, que estão na Revista Espírita de 1868. A fé que a doutrina espírita nos faculta, ela está assentada na evidência, na demonstração e na razão. Nós não acreditamos nas coisas porque foi o fulano, o beltrano ou o ciclano que disse. Não. Mas nós acreditamos a partir do que a razão nos leva a observar. A evidência nos mostra. E porque nós assim entendemos que, atendidas todas estas questões, inclusive com a demonstração, nós temos sim toda a filosofia, e é importante que a gente diga isso, o Espiritismo é uma doutrina. Doutrina significa opinião de autores. Então, a doutrina é dos espíritos. Não é de Allan Kardec. Portanto, não existe o tal do kardecismo. É um erro essa afirmação que muitas vezes as pessoas fazem para evitar a confusão. Ah, você é espírita, mas você é espírita de mesa branca? Você é espírita de onde, afinal? Que espírita você é? Por quê? Porque os centros de Umbanda adotam, muitos deles, a denominação Centro Espírita de Umbanda. E aí se dizem espíritas. Bem, Kardec cunhou essa palavra espírita. A partir do vocábulo, ele pega a raiz do vocábulo espiritualismo, que em oposição ao materialismo seriam os dois grandes aspectos, as duas grandes vertentes. E entende que, diz assim, todo aquele que crê que no homem, tudo que existe no homem é matéria, ele é por isso mesmo chamado de materialista. Em oposição a ele estão os espiritualistas. Quem são os espiritualistas? São aqueles que creem que no homem existe alguma coisa a mais, além da matéria. Portanto, Kardec pega deste vocábulo espiritualista a raiz e cria a palavra espírita. E vai designar o quê? Todas as religiões são espiritualistas, porque todas as religiões creem que no homem existe alguma coisa a mais além da matéria. Então todas são espiritualistas. O que tem o espírita de diferente? É que ele crê que essa coisa a mais além da matéria que existe no homem, que nós chamamos de alma, ela tem um processo contínuo de evolução. Enquanto que para algumas religiões, este processo fica definido, uma condição definitiva. Ou no céu, ou no inferno, ou no purgatório, ou no nada, ou então lá, no panteísmo. A doutrina panteísta que, para minha surpresa, ainda existe. Né? Algumas pessoas ainda pensam assim, porque o panteísta acredita que quando nós morremos, nós voltamos para o todo
como se Deus fosse um oceano e nós gotas de água que voltamos para esse oceano. Aí a gente fica imaginando Deus resultante disto. Nós imperfeitos, essas gotas de águas sujas voltando para aquele oceano que vamos contaminá-lo. Então Deus seria imperfeito, Deus não seria puro, Deus não seria Deus. Como aceitar uma doutrina dessa ordem? Então, a doutrina espírita prega exatamente isso. A continuidade do progresso, do processo de evolução. A continuidade da progressão. Não há uma sorte definitiva. Então nós, que cremos na doutrina dos espíritos, somos chamados de espíritas, ou adeptos do espiritismo, espiritistas. Só que esse vocábulo não pegou. Então nós somos designados pelo termo de espíritas. A doutrina é espiritismo e o adepto é o espírita. Não existe tal de kardecismo, isso é burrice. Bem, e por último, nós precisamos observar que o espiritismo não é uma religião. Isso é importante que a gente diga. Porque as pessoas esperam. Qual é a tua religião? Eu sou espírito. Isso é difícil da gente, muitas vezes, assimilar essa ideia. O espiritismo, ele é uma filosofia. Tá? Permitam-me. Aqui nós temos a obra que é a obra básica chamada O Livro dos Espíritos. Dela surgem outros livros que vão dar origem a um conjunto de 5 livros chamados de o Pentateuco, ou as obras ditas básicas. Só que, já na primeira página, observem, eu abro o Livro dos Espíritos, tá? Muito bem, então meu nome aqui, a data, enfim. Agora observem, eu quero que vocês observem isso aqui, ó. Filosofia espiritualista. Então, este livro aqui, o Livro dos Espíritos, ele é um livro de filosofia. O Espiritismo é uma filosofia, só que a base dessa filosofia, ela está apoiada na ciência. Então, o Espiritismo não contraria a ciência. E as consequências ou repercussões da doutrina espírita são no campo religioso. Por isso, Kardec, na Revista Espírita, está saudando este fato de que os espíritas procuram seguir o modelo que é Jesus, procuram perdoar, procuram fazer tudo aquilo que Jesus ensina. Espírita é alguém que está lutando, não é alguém pronto, não existe ninguém pronto nesse mundo. Nós estamos lutando. Professor João Limar, meu irmão, estamos já no final do primeiro espaço do nosso programa, que hoje estamos tratando sobre Espiritismo. No segundo espaço, irmão Marcos, é a sua vez de comentar Espiritismo. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Comunicando espiritualidade. O nosso programa de todos os domingos, quando conversamos sobre o interior de cada um dos nossos irmãos e o nosso, porque nós trocamos ideias. Que é o que vai acontecer agora na palavra do irmão Marcos, que vai nos ampliar o nosso conhecimento sobre Espiritismo. A palavra é sua. Bom, o professor Olimar, ele vinha falando sobre a questão de ser do aspecto filosófico que a doutrina tem, e enquanto ele falava, eu pude perceber que Kardec, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz em um parágrafo aqui: a ciência e a religião não puderam se entender até hoje porque cada uma, examinando as coisas sob o seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Esse aspecto é um que nós já podemos, embora o livro tenha sido escrito há mais de 150 anos atrás, nós podemos ver as duas se aproximando, né? A ciência e a religião se aproximando e provando aos médicos que existe sim uma influência muito grande
na questão vibracional e na questão da fé, no auxílio da cura, né, das pessoas que estão adoecidas. Eu achei interessante que naquela passagem que foi lida pelo nosso irmão Azambuja no início, da questão do que tipo de energia nós estamos carregando, né? E eu me recordei de uma plaquinha que eu coloquei dentro de um dos ambientes da minha casa. Eu coloquei uma plaquinha que eu vi na internet um dia e achei muito interessante. Ela diz assim: você é o responsável pelo tipo de energia que traz até aqui. E eu coloquei num dos ambientes da minha casa. O espírita, como alguém assentado em uma doutrina que nos confere a razão, a fé raciocinada, ele deve, como disse o professor, não existe um espírita pronto. Não, na verdade é uma luta interna constante para nós nos amoldarmos ao exemplo de Jesus. Porque Jesus foi duas coisas: exemplo e amor. Então nós temos a figura, já parafraseando o Chico, né, se no Espiritismo eu não tivesse encontrado Jesus, eu não teria ficado. Essa figura do Cristo pregado em uma cruz, em uma parede, ela é muito difícil de ser concebida para o espírita. Jesus é alguém que desceu de lá já e está no meio de nós. Está no meio de nós todos, passando através das parábolas, dos acontecimentos que os discípulos dele, os apóstolos dele deixaram escrito nas Escrituras, os exemplos que nós devemos seguir. É muito simples. Então, essa luta do espírita, ela é interna, constante, para que nós sejamos pessoas brandas e pacíficas, para que nós perdoemos as faltas, para que nós sejamos, assim como fora dito anteriormente, né, para que nós sejamos menos individualistas, menos orgulhosos, menos egoístas, para que nós nós devemos a paz dentro de nós. Que tipo de energia nós estamos... Aí hoje em dia, o que mais nós vemos é aquelas pessoas que são aquelas pessoas trágicas, né, que dizem... elas ficam o dia inteiro assistindo o noticiário na televisão, e aí então quando você encontra elas repassam tudo aquilo de ruim que tem acontecido. Então, assim, por isso a pergunta, o texto, a mensagem que o nosso querido irmão Azambuja traz: que tipo de pessoa você está se apresentando para os outros? Ah, não, aquele eu não quero encontrar. Eu encontro ele só fala de desgraça. Então, assim, qual é alguém... Nós temos a obrigação de nos tornarmos melhores cada vez mais para os outros, e não para nós mesmos. Porque o que vai ficar de nós é isso. O professor Olimar dizia no final, no início aqui antes, o que é nosso? O que nós temos? O que nós temos, realmente, geralmente, inclusive eu li um livro ontem à noite de Luiz Sérgio, Dois Mundos Tão Meus. E ele diz assim, um amigo que recém havia desencarnado diz assim: poxa vida, como eles esquecem da gente rápido, né? Então, depois que a gente desencarna e vai para o plano espiritual, de que forma você quer ser lembrado? Né? De que forma você quer ser visto e quer ser lembrado? Então, sermos bons pais, sermos boas mães, bons amigos. Essa é a verdadeira, isso é o que a doutrina espírita traz, ela busca reforma, essa é a reforma íntima, né? Tanto dita. É o que é buscado dentro de nós.
E o que nós podemos, de que forma nós podemos contribuir. Porque sozinhos nós não vamos chegar a lugar nenhum, professor Olimar. É interessante porque a gente observa que esse texto que está em questão, ao final, ele está dizendo uma coisa aqui, e certamente o nosso irmão Marcos não sabia disso, mas observem aqui. O aviso do instrutor divino. Qual é o aviso do instrutor divino? É o aviso de Jesus. O que Jesus diz? Dai antes esmola do que tiverdes. Jesus, Lucas 11:41. O aviso do instrutor divino, nas anotações de Lucas, significa: dai esmola de vossa vida íntima. Ajudai por vós mesmos. Espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade, trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todos. Então veja, é interessante porque esse é um programa que tem que ser um programa alegre. Porque nós estamos falando de coisas alegres. Nós estamos falando de esperança, nós estamos falando de continuidade da vida, quer dizer, morte não é o fim, pelo contrário, é a continuidade. Isso é uma notícia maravilhosa. E por que as pessoas às vezes estão tão taciturnas, tão entristecidas? Será isso sinônimo de seriedade? São questões que a gente tem que se perguntar, não é? Quer dizer, qual é o estoque dos nossos sentimentos? Essa placa que o irmão Marcos coloca lá, olha, não traz lixo para dentro de casa. Tu é responsável pelo que tu traz. Já perceberam o lixo que a gente traz, muitas vezes conosco, carrega conosco e repassa para os outros? Por quê? Bota lixo no lixo. Por que entristecer a vida dos outros com os nossos problemas? Nossa querida mãe Maria de Nazaré, a quem eu muito amo e respeito, ela diz assim, tudo passa. Tudo passa. Os problemas, tudo passa. A gente sabe que a cruz não é mais pesada do que as nossas forças. Nós sabemos que o fardo não é maior do que a nossa capacidade, do que a nossa resistência. Então por que a gente desiste? Porque nós superdimensionamos, supervalorizamos coisas ruins. É aquele quadro, eu vou repetir de novo aqui, às vezes eu me torno repetitivo, eu tenho que tomar cuidado com isso. Né? Mas o cidadão chegou para um sábio e lançou os seus problemas, a vida dele, as suas dificuldades. E o sábio ficou ouvindo. Chegou numa parede, como a nossa aqui, né? Uma parede branca, o fundo, nós está azul, uma parede branca, e colocou um pontinho preto. E perguntou para esse cidadão, o que tu vês na tua frente? E o homem, mais do que rapidamente, disse, eu vejo um ponto preto. Ele, pois é, esse é o teu problema. Mas como assim? Eu estou vendo um defeito na parede, eu estou vendo um ponto preto, sim, mas tu não vê uma parede branca imensa? Tu está superdimensionando um problema, uma dificuldade, e tu só enxerga ela. E nós estamos fazendo isso. O que nós estamos fazendo das nossas vidas? E nós estamos contaminando as pessoas, muitas vezes, nossos familiares, com a nossa tristeza. Por quê? Porque se nós temos notícias maravilhosas, se Deus está do nosso lado, se nós somos protegidos, cada um de nós tem um protetor, ninguém está abandonado, ninguém está só. A gente está falando de espiritismo, o que o espiritismo vem nos trazer? Uma proposta maravilhosa, a revelação, mas uma proposta maravilhosa de reforma moral. Porque qual é a causa dos nossos sofrimentos? Por que nós sofremos? Porque fizemos escolhas erradas. Porque tomamos decisões equivocadas. Porque seguimos o caminho errado. Porque o caminho certo, Jesus nos disse. Amar a Deus de todo o coração, entendimento e espírito. As 3 dimensões. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui temos o segundo, semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele já nos deu, diz, toda a lei e os profetas estão resumidos nesses 2 mandamentos.
mais que você quer? Que mais que nós estamos esperando? Sai da zona de conforto e ama. Tenta ser alegre, faz a vida dos outros felizes. Tem um problema? Tudo bem, tem um problema, que bom. Eu estou no mundo de provas e expiações, eu tenho um problema, que bom. Quem não tem? Né? Bem-aventurados aflitos. Por que bem-aventurados? Aflito todo mundo é. Bem-aventurado quem sabe sofrer, quem sabe enfrentar aquilo. Então por que cabeça baixa? Por que tristeza? Está na hora da gente mudar isso. Está na hora de nós sorrirmos mais e sermos mais felizes. Porque Deus é Pai. E Ele nos ama. E está conosco. Para o seu encerramento hoje. Nós podemos escolher quem nós vamos ser, né, professor Olimar? Nós podemos escolher. Vem um amigo queixoso para nós. Na minha vida está tudo dando errado. Você pode chegar e dizer para ele, pois tá tudo uma porcaria mesmo. Você pode dizer para ele, mas vai melhorar, meu amigo. Vai passar, tudo passa. Deus está conosco. Você pode escolher quem você vai ser. E sempre antes de você falar alguma coisa para alguém, você deve se colocar no lugar de quem vai lhe ouvir. Um grande abraço. Professor. Confia. Bom dia. Meus irmãos, minhas irmãs, nós agradecemos pela companhia e prometemos para o próximo domingo, novamente, esse prazer que nós temos em abraçar a todos nos seus lares. Um bom dia.